Deixa eu fazer uma breve revisão da aula de ontem, né? A aula de ontem foi uma aula muito rica, vocês não concordam, né? Rica no sentido de que a gente conseguiu entender absolutamente tudo o que acontecia na parte interna e na parte externa de uma catedral. A gente falou do nártex, né, que fica ali bem como pórtico de entrada. A gente falou das duas torres campanárias, nave central, naves laterais, não é mesmo? Aí você tem o transepto fazendo esse corte e dando o formato de cruz latina. No encontro da nave central com o transepto, a gente vai ter a cruzaria. Depois a gente tem o altar, o deambulatório, as capelas radiantes e muito mais. E segue o jogo, né? Tem muito mais coisa. Obviamente eu falei sobre os elementos mais importantes, né, do interior de uma catedral. Mas tem muito e muito mais coisa, tá? Que a gente poderia falar. Mas o essencial, sem sombra de dúvida, vocês conhecem, tá? A partir da aula de ontem. E aí também na parte externa, a gente mencionou ali a entrada, né, os três portais que normalmente representam ali a entrada para a nave central e as duas naves laterais, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu mostrei ali para vocês o tímpano, né, que fica logo acima do portal ali, que é bem ornamentado com alguns entalhes. O arco ogival, as arquivoltas, né? E nessas arquivoltas normalmente a gente tem pequenas esculturas de santos, enfim, de Jesus, tem esculturas inclusive de pessoas que não tinham uma relação necessária com o cristianismo, né? Às vezes os próprios artesãos eles se esculpiam, né? Em algumas arquivoltas, mas enfim. Falamos sobre os vitrais, os rendilhados, as esculturas, a balaústra, né, de esculturas que eu mostrei para vocês no caso da Catedral de Chartres, as duas torres, os dois campanários, as agulhas, né? Então, cara, falamos sobre as gárgulas, né, que colocavam a água de dentro para fora, protegendo ali a parte interna da catedral, que era feita de madeira, também mostrei para vocês, né? Querendo ou não, a madeira ela não se dá muito bem com água, né? Então é por isso que as gárgulas estavam ali, não só para espantar os demônios, mas também para espantar essa água aí que vinha de cima. Maravilha, pessoal. Olha, eu acho que foi uma aula muito, muito rica. Eu não sei qual aula vocês preferiram, né? Se foi a aula de ontem ou se foi a primeira aula, onde a gente falou sobre a história completa do gótico. Eu acho que na primeira aula aconteceram mais choques, né? Muita gente ficou surpresa ao saber da influência islâmica na arquitetura gótica, né? A galera ficou muito, muito surpresa mesmo. Mas na segunda aula, eu acredito que ela foi melhor do que a primeira, porque a gente teve muito aprendizado, né? Muito detalhe ali. A gente realmente conseguiu aprender a ler uma catedral gótica na sua composição interna e externa. Tá? Então é basicamente isso, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as principais catedrais da Europa. E não só sobre as principais catedrais da Europa, nessa aula aqui eu também quero trazer principalmente curiosidades sobre essas catedrais europeias, tá bom? Então vai ter algumas coisas para vocês anotarem aí. Eu falei sobre uma curiosidade muito, muito interessante na aula de ontem, né? Que foi o caso do bispo Conrad. Eu não sei se vocês chegaram a pesquisar sobre o bispo Conrad, né? O infeliz acabou sabendo ali como que, né, uma determinada associação, um determinado grupo de arquitetos ali faziam a fundação sem deixar que a água entrasse nessa fundação. E aí ele acabou morrendo, né? É uma história muito interessante. O bispo Conrad morre em 1099 justamente porque ele soube de um segredo. E naquela época ali, o segredo para esses homens do medievo era algo que valia muito dinheiro, né? Se você sabia construir uma catedral de maneira mais rápida, com técnicas mais avançadas do que o seu concorrente, você poderia ganhar mais dinheiro. Então, nesse caso, eles preferiam, né, a perder a vida eterna. Os cidadãos ali dessas associações preferiam perder a vida eterna e matar um bispo, né? Do que perder o dinheiro na terra, né? Essa é a verdade. Então os caras eram bem fominhas para dinheiro. Mas enfim, o negócio era cabuloso. Idade Média assim, um escopo de 1000 anos que tem tanta história, pessoal, tanta história engraçada que eu poderia falar aqui com vocês, mas a gente não tem tempo, né? Então a gente é um pouco limitado. Deixa eu tomar minha porção aqui.
Mas é isso. Bom, Notre Dame. Notre Dame é dedicada à Virgem, né? O nome já está muito óbvio. E é uma das catedrais mais importantes da história do gótico. Por quê? Porque ela é a mais alta? Não, ela não é a mais alta. A mais alta fica em Ulm, na Alemanha. Porque ela é a mais sublime? Eu não acho. Eu acho que a mais sublime é justamente a Catedral de Colônia, né? Ela é bem escura, assim, né? E querendo ou não, ela passa essa sensação de gótico, né? Será que a Catedral de Notre Dame é a mais bela de todas as catedrais? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto muito de Westminster, aqui de Londres, né? E não é porque eu moro em Londres, é porque realmente eu acho Westminster, assim, de uma beleza fenomenal. Incrível, tá? Notre Dame talvez seja uma das catedrais mais famosas da história do gótico, porque ela fica na capital da França. Ela fica no centro de Paris. Então temos aqui já uma boa razão para colocar Notre Dame como uma das igrejas mais importantes do gótico, tá? Mas é verdade também que a catedral ela tem a sua beleza, sem sombra de dúvida, né? E justamente por ter essa beleza, ela acabou, né, em certo sentido, penetrando e encontrando raízes no imaginário coletivo, né? Eu falei para vocês, né? Eu fiz aquele exercício imaginativo com vocês, onde você imagina uma pessoa indo trabalhar e passando todos os dias na frente de uma catedral e observando aquelas pessoas pegando pedras e observando aquelas pessoas, né, fazendo ali todo o maquinário que elas usavam no canteiro de obras e observando ali a madeira que era usada, né, para fazer os andaimes. Isso é uma curiosidade, tá? Na época que as catedrais eram construídas, você precisava de andaimes, né? Obviamente. Como é que a galera ia erguer, né, e fazer com que a catedral tivesse toda essa verticalidade sem andaime, né? Pô, tem que ter andaime. E as florestas, meus amigos, eram decepadas, tá? Para fazer essas catedrais góticas aí. A galera não tinha dó, não. Naquela época lá, essa questão é relacionada a desmatamento, que muita gente fica falando aí, falando e falando do desmatamento e da importância, etc., de conservar, né? Enfim. Naquela época lá, a galera era ainda mais preocupada. Se hoje a gente já tem problemas com desmatamento, né, que são problemas sérios, sem sombra de dúvida, naquela época lá, né, o pessoal destruiu uma floresta inteira para erguer uma catedral, tá? Existem registros em livros, tá, que mostram que a quantidade que a galera desmatava ali para construir uma catedral era absurda. Não só para fazer os andaimes, mas também para realmente usar essa madeira na composição interna, né? Eu mostrei para vocês um corte na aula passada que mostrava na tesoura ali, né, esses elementos de madeira. E era necessário, né? Pô, você tem que entender a ótica do tempo, né? Não adianta você, porque hoje desmatamento é uma coisa errada, etc. Então, né, o que os medievais fizeram foi um crime, etc. Então, isso é anacronismo, né? É você trazer a mentalidade que as pessoas têm hoje para o contexto do medievo, né? Então, da mesma forma que naquele contexto lá você ainda não tinha carros, você não tinha toda essa poluição, problemas com a camada de ozônio, blá blá blá, hoje em dia, né, você tem muitos outros problemas que são muito superiores ao desmatamento que os medievais ali faziam, né, para construir as suas catedrais. Tá, então é uma curiosidade aí, tá? Que vale a pena vocês pesquisarem depois. O tanto de madeira que era cortada para erguer uma catedral em todos os seus sentidos. Notre Dame pegou fogo, né, pessoal? Infelizmente, né? Infelizmente, apesar de todo o cuidado, apesar do esforço, né, de preservação que existe nesses institutos de patrimônio e tombamento na Europa, acontece, tá? Acontece. A gente tem vários casos assim também no Brasil, a gente tem vários casos envolvendo outras catedrais, infelizmente acontece, tá? O importante é que a catedral ainda está de pé, o importante é que ela já está sendo restaurada, milhões estão sendo investidos, né? Milhões foram doados para a reconstrução da Catedral de Notre Dame, principalmente da parte do teto, tá? Então, como eu disse para vocês, já existem até algumas propostas, né? Algumas propostas para reconstruir esse teto. Eu vi até algumas propostas de vidro
que aí já seria uma releitura do material original, né? Existe esse debate aí no que diz respeito ao restauro da Catedral de Notre Dame, de você ir para uma vertente mais ligada ao John Ruskin, ou seja, de realmente fazer algo bem parecido com o original, ou de pegar uma vertente mais relacionada ao Viollet-le-Duc, de usar materiais contemporâneos, né? Para realmente fazer um reforço no que diz respeito à estrutura, já que os tempos mudaram, as estruturas mudaram e se aperfeiçoaram, enfim. Existem várias vertentes quando a gente fala de restauro, quem sabe um dia a gente faça um curso de restauro, patrimônio, né? Eu já fiz um curso de patrimônio um tempo atrás, quem aqui participou do último curso de patrimônio? Dá um alô aí, foi muito bom. Mas seria interessante fazer um curso também sobre diferentes vertentes e abordagens de restauro, tá? Seria interessante, mas enfim. A gente pode fazer isso na comunidade vitruviana, né? Porque aqui a gente não tem muito tempo. Inclusive, eu vou entrar em contato muito em breve com um amigo, né? Um amigo que é formado em conservação e restauro, tem um mestrado em conservação e restauro, para ele trazer um curso pra gente na comunidade vitruviana sobre isso. E aí, pessoal, para finalizar aqui as curiosidades de Notre Dame, falando sobre essa catedral como uma das mais importantes da Europa, dá pra gente falar um pouquinho sobre Victor Hugo, né, e o Corcunda de Notre Dame, publicado ali no começo do século XIX. Essa é uma curiosidade muito interessante, né? Quem aqui nunca assistiu o Corcunda de Notre Dame, que trabalhava lá no sino, né, de Notre Dame, e fazia ali todo o trabalho ali relacionado à parte interna, relacionado ao sino e etc. O Corcunda de Notre Dame foi inspirado em um construtor do medievo, tá? De uma pessoa que trabalhou na construção da catedral. Então o Victor Hugo ele tirou essa inspiração justamente daí. E aí ele vai se casar, né? Enfim, vai ter um romance ali, etc. Com uma mulher. E quem conhece a história sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tem até filmes da Disney sobre o Corcunda de Notre Dame, mas eu acho que a leitura é muito mais válida, né, do livro do que os filmes da Disney, né, que ajudam também, né, ajudam. Eu acho muito interessante para crianças, por exemplo, né. A intenção do Victor Hugo era justamente trabalhar e conscientizar as pessoas sobre a importância de Notre Dame para a França e para o mundo de maneira geral, tá? Então, assistam algum filme do Corcunda de Notre Dame, se vocês se interessarem, algum desses filmes aí da Disney, né? E também leiam, sem sombra de dúvida, leiam o Corcunda de Notre Dame do Victor Hugo, que é um clássico do romantismo do século XIX. Maravilha? Leiam os clássicos, meus amigos. Leiam os clássicos porque é justamente através da leitura, é justamente através da literatura que nós expandimos nosso imaginário, nós vivemos experiências que talvez a gente nunca viveria na vida, né? Então, a literatura tem um poder de transformação na nossa vida fenomenal. Outro dia uma menina mandou uma mensagem, acho que foi ontem, né? Falando o seguinte: professor, eu tenho 16 anos, qual conselho que você me daria com 16 anos? Eu entrei no Instagram da menina, ela já tinha lido Dostoiévski, Tolstói, alguma coisa nesse sentido. A menina com 16 anos já tinha lido, enfim, quase toda a literatura russa e etc. Então, que conselho que eu tenho que dar para uma menina de 16 anos que já está lendo literatura russa, né? Tá de sacanagem, pô. Mas nunca é tarde, né, pessoal? Nunca é tarde, independente da idade. Eu comecei a ler os clássicos com mais ou menos 24, 25 anos, então nunca é tarde, né? E Victor Hugo, com o Corcunda de Notre Dame, é um desses clássicos aí. Tá bom? 100%? Então é isso sobre Notre Dame, né? Uma catedral fenomenal que ainda bem sobreviveu ao seu incêndio, né? Já ouviram falar sobre o labirinto de Chartres? Isso aqui é curioso, né? Chartres, já mostrei para vocês, né? A gente viu as características de Chartres na aula passada. Foi uma visita muito interessante de ser feita para mim. Sempre se deixar, cheguei lá, consegui observar alguns detalhes assim muito mais interessantes pessoalmente. A visita pessoal é muito superior sempre a qualquer tipo de análise que você faz a partir de imagens e vídeos na internet, tá, pessoal? Estamos aí com 380 pessoas, vamos bater 400 aí nessa live, meu povo? 385 pessoas, 15 pessoas pra gente bater 400 pessoas, olha que maravilha, né? Pedir 350 e vamos superar as expectativas.
Então, esse labirinto ele fica no interior da Catedral de Chartres. E qual que é o significado desse labirinto, né, pessoal? Primeiro que o labirinto vem desde a mitologia grega, né? Um arquiteto lá naquela mitologia grega construiu o labirinto ali para matar ou aprisionar o Minotauro ali, eu não me lembro muito bem. Mas enfim, é uma história que remonta ao período clássico, né? E aqui a gente consegue ver aqui o labirinto no chão da catedral. Né? Qual que é o propósito? Será que a ideia é fazer com que as pessoas entrem aqui e explorem ali o labirinto e andem nesse labirinto? A gente consegue ver que o labirinto ele é bem grande, né? Vocês conseguem ver algumas pessoas ali na foto? Ó, dá para perceber pela escala das pessoas, né, o tamanho desse labirinto. Veja, a ideia aqui é, em certo sentido, uma busca espiritual, sabe? É o convite para a peregrinação. É, em certo sentido, mostrar para as pessoas que a vida cristã ela pode ser cheia de desafios, ela pode ser cheia de obstáculos, mas uma vez que você supera esses obstáculos, o sair do labirinto e o encontro com Deus pode te dar uma recompensa fenomenal, sabe? Então, existe um sentido simbólico nesse labirinto aqui de Chartres. Tudo isso é especulação, né? O que a gente pode fazer é trazer algumas hipóteses não conclusivas aqui. Porque não existe um tratado, né, desses arquitetos medievais aí, ou desses artistas que projetaram esse labirinto aí, mostrando, olha, nós projetamos simplesmente por causa disso ou por causa daquilo. Não existe. Então, o que a gente pode fazer é conjecturar, realmente, enfim, trazer algumas hipóteses não conclusivas, como eu disse. Só que, se você ler, né, o próprio site da Catedral de Chartres e algumas outras fontes primárias, né, de autores que escreveram sobre a Catedral de Chartres, inclusive mencionaram o labirinto, é justamente essa busca. É uma representação da vida do cristão, desse processo de santificação, né? Ou seja, de subir um degrau ali por dia, né? De subir um degrau ali por mês, por ano, na sua caminhada cristã, de superar os obstáculos da vida, né? De ter ali perseverança diante das dificuldades, diante dos problemas, né? A própria vida do Cristo é uma representação desse labirinto, porque, querendo ou não, quando a gente olha para a vida do Cristo, a gente vê só sofrimento, né? É uma pessoa que viveu dentro de um contexto humilde, que já nasceu dentro de um contexto humilde, né? Numa manjedoura ali no meio de animais, porque não havia espaço entre as casas, as hotelarias, etc. E aí passa por uma vida difícil, né? Uma vida humilde, vai exercer esses trabalhos manuais aí, né? Como possivelmente ali um bom carpinteiro, né? Uma pessoa que trabalhava muito bem com móveis. E aí vai ser tentado no deserto, depois começa seu ministério, vai ser perseguido pelos fariseus, pelos judeus, depois vai passar pela sua morte, né? Então, a vida do Cristo é uma vida de superação de obstáculos, né? O tempo todo Cristo está superando os obstáculos que estavam sendo colocados diante da sua vida como filho de Deus. E a vida do cristão pode se aplicar a esse contexto, tá, pessoal? Sem sombra de dúvida, tá? O labirinto aqui seria essa representação da busca espiritual, do convite para a peregrinação, né? Uma amostra da santidade, de como seria a vida de uma pessoa que quer buscar realmente a santidade, tá? Então é isso. O centro do labirinto, se você pegar o centro dele e traçar uma linha reta, ele, uma vez que ele chega ali no pórtico de entrada, né, enfim, na parte do nártex ali, e se você subir de uma maneira assim direta, você chega exatamente no meio da rosácea, tá? Então o labirinto está bem centralizado na catedral, bem centralizado mesmo. Para quem se interessa aqui em visitar a Catedral de Chartres, tá? Eu acho que se você quiser conhecer o labirinto, o melhor dia para você conhecer é sexta-feira, porque ele abre na sexta das 10 às 5, alguma coisa nesse sentido. Durante os outros dias, as cadeiras elas ficam colocadas ali sob o labirinto, então você não vai conseguir ter essa visão completa, né? Mas é muito interessante, né? É muito interessante esse labirinto aqui. Existem alguns mistérios aqui que talvez a gente não saiba, né? Algumas coisas meio ocultas aqui e misteriosas que fazem parte das catedrais góticas, né?
Maravilha! Não deixem de visitar também o Museu dos Vitrais, que fica ali em Chartres, fenomenal o Museu dos Vitrais, tá? Enfim, Chartres é uma cidade maravilhosa. A gente foi no Pou, que é uma padaria francesa, comemos lá um croissant, enfim, com alguma coisa ali também, algumas frutas, um sorvete, enfim, foi fenomenal essa viagem que a gente fez aí para Chartres. Uma das melhores viagens que eu já fiz nessas cidades pequenas da França. Agora, pessoal, eu queria falar sobre essa catedral aqui, que também visitei ano passado, que é a Catedral de Colônia, na Alemanha, né? Concluída em 1880. É uma catedral que vai começar já num período tardio do gótico e vai terminar depois de 600 anos, praticamente, tá? Então é muito e muito tempo de construção para uma catedral, né? É óbvio que grande parte da catedral já estava pronta antes de 1800 ali, né? Antes de 1880, do século XIX. Mas foi só quando a última parte ali foi construída, a agulha foi colocada no topo, que eles consideraram que a catedral foi 100% terminada, né? A Catedral de Colônia tem uma história interessante, pessoal. Ela é uma das catedrais mais importantes da Europa, sem sombra de dúvida. E ela tem uma história interessante, que é a seguinte história. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, né, obviamente, a gente está falando aqui de uma nação que se colocou contra as forças democráticas ali, né, representadas pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, que entrou posteriormente com muita força, né, enfim. E aí, o que a gente tem durante muito tempo aí desse período da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, você vai ter várias cidades da Alemanha sendo bombardeadas, né? Muitas catedrais foram danificadas, infelizmente. E com a Catedral de Colônia não foi diferente. Só que qual que é a curiosidade que eu queria trazer para vocês aqui? Colônia era uma cidade que representava o centro industrial e econômico da Alemanha, tá? De 5 a 7 de março de 1945, os ingleses, junto com as suas forças aliadas, decidiram fazer um ataque surpresa depois da meia-noite em Colônia, tá? Então, assim, foram milhares e milhares de bombas caindo aí na cidade durante esses dias, entre 5 a 7 de março, tá? Foi o cerco de Colônia, né? O chamado cerco de Colônia, de 5 a 7 de março de 1945 já, e quase no fim da Segunda Guerra Mundial. E olha que interessante, a Catedral de Colônia sofreu 14 bombardeios, tá? 14 dessas bombas atingiram a Catedral de Colônia. Teve uma pessoa que fez um comentário uma vez num post meu falando o seguinte, olha, né, que interessante. Uma vez eu fiz um post, acho que eu estava em Colônia na época, né? Eu fiz um post sobre a Catedral de Colônia. Aí um cidadão foi lá e falou o seguinte: nossa, fiquei sabendo que essa catedral não foi atingida por nenhuma bomba, porque todas as pessoas estavam rezando dentro dela. E aí meio que Deus protegeu a catedral. Não é bem assim não, meu cara. Tá? A catedral tomou 14 bombas, tá? Foi atingida ali por 14 bombas. Imagina só, um bombardeio de 5 a 7 de março e o pessoal lá dentro da catedral rezando, né? Veja, não é assim, tá? Não é assim, né? Porque eu sou cristão e etc. E agora eu vou rezar dentro da catedral e Deus vai me proteger, né? Sabe aquela história do fulano que fica lá no meio do rio esperando alguém vir buscar ele? Daí chega um fulano de barco, oferece carona, ele se nega. Aí eu passo outro, oferece carona, ele se nega. O terceiro oferece carona, ele se nega. E de repente ele acaba morrendo, chega lá no céu e fala: por que você não me salvou? Eu mandei 3 pessoas lá. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui não dá pra você dizer que você é cristão e no meio de um bombardeio ir lá no meio da catedral e ficar lá, né, rezando lá. Você tem que se proteger, você tem que fazer a sua parte. E aí sim, Deus pode se proteger, sem sombra de dúvida, né? Mas não é abusar, né, vamos colocar assim, dessa bondade divina aí de te proteger, né? Então o fulano estava errado, tá, pessoal? 14 bombas atingiram a Catedral de Colônia, tá? E não existia ninguém lá dentro, não. Tá? O pessoal realmente saiu, obviamente, o pessoal foi se proteger, a gente estava no meio de uma guerra, né? Mas, olha que interessante, a catedral sobreviveu. A catedral não caiu, a catedral não foi 100% destruída, a catedral tá lá até os dias de hoje, maravilhosa, gigantesca, com todos os seus elementos, sabe? Então, se você quiser considerar isso um milagre, maravilha, né?
Querendo ou não, foram muitas e muitas bombas chegando, né, no chão da cidade de Colônia. Muitas indústrias foram destruídas, muitas edificações foram destruídas. E você ter 14 bombas atingindo a catedral e mesmo assim ela permanecer de pé, realmente demonstra a força, né, estrutural da catedral. E realmente, se os arquitetos lá de Buvu não acertaram na mão, aqui eles realmente acertaram com a mão cheia, né? Porque a estrutura é forte e a catedral tá aí até os dias de hoje, tá bom? Então é isso que eu queria falar sobre a Catedral de Colônia na Alemanha. É uma catedral que passou por esse cerco, né, do dia 5 ao dia 7 de março de 1945, mas que apesar de tudo sobreviveu. Né? Tá aí um tanque de guerra com os americanos, né, comemorando a chegada deles em Colônia, tá? E superando ali os nazistas. Tem um documentário chamado, acho que é o Cerco de Colônia, tá? Em inglês. Acho que vale muito a pena vocês pesquisarem como complemento dessa aula aqui, tá? Tá lá no YouTube. Maravilha. Clovis, né? Olha, Clovis sendo batizado aqui na Catedral de Reims. Só que veja, não era na catedral, porque a catedral nem sonhava em ter ali as suas primeiras fundações nesse período aqui, né, em que Clovis vai ser batizado ali no Natal de 508, tá? Mas foi no mesmo spot, foi no mesmo lugar, é por isso que eu coloquei aqui para vocês, tá? Clovis, rei dos francos, vai ser batizado, né, vai se converter ao cristianismo e criar uma aproximação com o papado muito interessante, que vai ajudar ele a conquistar inclusive territórios, tá? Então, se um dia vocês visitarem a Catedral de Reims, saiba que foi justamente naquele lugar, tá? Exatamente naquele spot que Clovis, né, o rei dos francos, um dos homens mais importantes da Alta Idade Média, foi ali que Clovis foi batizado, tá? Que ele se converteu ao cristianismo, né? Os francos, eles tinham ali várias vertentes, né? Ele vai unir esses reinos francos a partir desse batismo aí, junto com o apoio do papado e criar algumas instituições que até hoje são fortes no Ocidente, tá? Então vale muito a pena vocês pesquisarem sobre a Catedral de Reims, o batismo de Clovis no Natal de 508 e a importância que ele tem como esse rei franco que se converteu ao cristianismo, marcando aí, né, um dos episódios assim mais importantes da história da Europa medieval, principalmente da Alta Idade Média. Maravilha, pessoal! Muito bom, muito bom. Estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo entender aqui tudo que está sendo passado? Espero que sim, espero que sim. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Em 1815, quando Goethe revisitou a cidade, a execução do projeto continuava. Você está falando de Colônia, né, Jorge? O Jorge também está sempre aí com a gente, tá? Também vou colocar você aqui, Jorge, como moderador nos comentários, tá? Porque eu sei que você está sempre aí, toda segunda-feira, tá? Já coloquei o Lucas, coloquei a Isabel e o Jorge aqui também, que são pessoas que estão presentes aí sempre, 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 tá bom? Maravilha. Então é isso, muitas curiosidades, batemos 400, pessoal, batemos 400 pessoas participando aqui da nossa terceira aula para a gente encerrar, né, de fato, o nosso curso. Maravilha, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá bom? Pra galera que tá entrando aí agora, né, tem uma galera que tá entrando aí agora, já falei aqui sobre Notre Dame, já falei sobre o labirinto, né, da Catedral de Chartres e estava falando agora há pouco sobre o bombardeio, né, que aconteceu na cidade de Colônia, que acabou atingindo a catedral 14 vezes, mas ela sobreviveu, né? Eu voltei aqui, pessoal, só porque eu lembrei de uma coisa importante, né? Algumas coisas significativas sobre a Catedral de Notre Dame. Alguns eventos, né, que eu acho que vale a pena vocês anotarem aí. Primeira coisa, muito importante que aconteceu na Catedral de Notre Dame, coroação de Napoleão Bonaparte. Sim, Napoleão Bonaparte foi coroado na Catedral de Notre Dame e os revolucionários vandalizaram, né, muitas das catedrais. Então é algo aí meio contraditório, né?
Mas, enfim, se ele queria ser ali o governador ali, vamos colocar assim, da época, né? Uma vez que a Revolução Francesa acabou, enfim, culminando na própria elaboração e na própria, vamos colocar assim, deposição de várias pessoas que iniciaram a própria Revolução, né? A morte de várias pessoas na guilhotina, acabou que terminou com Napoleão chegando ao poder. E Napoleão foi coroado dentro da Catedral de Notre Dame. Eu mencionei para vocês na aula passada de uma maneira bem rápida que esses revolucionários eles entraram em Saint-Denis, destruíram vitrais, tiraram, né, grande parte da realeza que estava sepultada em Saint-Denis dos túmulos, né, enfim, e aí vão fazer com que esses restos aí, essas caveiras dessas pessoas, né, inclusive desses membros aí da monarquia real, realmente fossem ali jogados na rua, etc. Enfim, acontece muita coisa cruel nesse período aí da Revolução Francesa na Catedral de Saint-Denis, tá? Tem uma tese de uma menina chamada Tainá, uma brasileira muito interessante sobre Saint-Denis, que ela fala bastante sobre isso, sobre o vandalismo que aconteceu em Saint-Denis na época da Revolução Francesa, tá? Eu não me lembro o nome dessa tese aqui agora para passar para vocês, mas talvez vocês podem encontrar, tá? Coloquem aba de sujet, hierarquia celestial, Tainá, alguma coisa no Google que talvez vocês encontrem. E aí, se vocês encontrarem, vocês podem compartilhar aí geral, tá? Muito bem. Então, a coroação de Napoleão, o homem que vai assumir ali depois da fase do terror, né? Aconteceu em Notre Dame. Beatificação de Joana d'Arc também aconteceu em Notre Dame, né? Dentro do catolicismo existe essa questão de beatificação, né? Uma pessoa vive uma vida ali santa, santa no sentido separado, né? Ou seja, vive uma vida separada para Deus, etimologicamente falando, santo significa alguém que é separado, né? E aí, existe esse processo de beatificação e depois a pessoa acaba se tornando um santo ali, tá? Esse é o processo aí dentro do catolicismo. Quem é católico aí sabe disso melhor do que eu, né? Eu fui católico durante 17 anos da minha vida, né? Hoje em dia não sou mais católico, tá? Hoje eu já sou um herege. Tive um processo de conversão aí nos meus 17 anos, enfim, é uma tanta história que um dia eu posso contar esse processo de conversão aí que eu tive. Sempre esperava o padre acabar a missa, ia lá, trocava uma ideia com o padre, né? Conversava com ele, padre, é o seguinte, né? Como é que a gente resolve essa questão aqui da Bíblia, etc. Li muito a Bíblia nessa época que eu estava passando pelo meu processo de conversão. E aí sempre esperava o padre terminar a missa para ir lá conversar com ele, né? Eu fiz primeira comunhão, sou crismado, fazia a liturgia da palavra lá na frente, sempre gostei muito de falar. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tive algumas dúvidas, algumas questões. O padre estava sempre ali muito disposto para me ajudar e etc. Mas alguns caminhos acabaram me levando ao protestantismo, né? E hoje eu tô bem realizado como protestante. Mas enfim, né? Vocês viram que no decorrer desse curso aqui, eu mostrei para vocês a importância da Igreja Católica na civilização ocidental, né? Tem até um livro muito, muito importante que eu recomendo para vocês, chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas Woods, tá? É um livro que mostra a importância da Igreja Católica na história, né? E você não precisa ser um católico para você reconhecer isso, né? Tudo bem que eu era católico, então eu sei tudo isso, etc. Mas você não precisa ser um católico para você reconhecer a importância do catolicismo na história do Ocidente, tá? Existe uma importância significativa, né, que todos nós precisamos reconhecer, como falei, surgimento das universidades, orfanato, etc, 500 coisas aí. Tá, então, é um livrinho que eu gostei bastante, eu li ele há muito, muito tempo atrás, esse livrinho do Thomas Woods, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Meu grande amigo Ricardo da Costa também fala muito sobre isso no site dele, Idade Média, então leiam, tá? Leiam bastante do Ricardo, leiam bastante aí do Thomas Woods. E aí, obviamente, né, como eu disse, você não precisa ser um católico para você reconhecer toda essa importância da igreja, tá? Você pode ser um ateu, né? E se você for sincero no seu pensamento, né, na sua vida intelectual, você obviamente precisa reconhecer aquilo que você precisa reconhecer
e realmente entender os pontos negativos daquilo que precisa, né, ser reconhecido como ponto negativo, né? Eu acho que essa sinceridade é muito importante na vida de qualquer pessoa que está buscando exercer, né, algum papel intelectual, seja um papel acadêmico, seja um papel de educação em uma comunidade, né? O Seth Lange, no livrinho A Vida Intelectual, ele falava que, olha, o primeiro exercício na vida intelectual é a busca sincera pela verdade, né? Então, se não existe uma busca sincera pela verdade, você já fracassou no primeiro passo. Então, enfim, também recomendo muito esse livrinho, né? Li há uns 6 anos atrás, A Vida Intelectual, de Antonin Gilbert Sertilange. Mas enfim, pessoal, é isso, né? Tô falando sobre muita coisa da minha vida, né? Nesses nossos encontros aí. Querendo ou não, a gente não tá aqui só para falar sobre catedrais, né? A gente não tá aqui só para passar essa coisa muito acadêmica, né? Essa coisa muito estrita, pragmática, né? Também é bom a gente falar um pouquinho sobre nós, enfim, sobre aquilo que a gente acredita, né? Compartilhar um pouquinho com vocês muitas das coisas que a gente estuda. Isso é bom a gente compartilhar. Olha como é que a galera tá ajudando ali, né? Um ao outro ali nos comentários. Ó, isso é fenomenal. Natália já mandou o nome do livro. O Jorge já mandou ali também o nome do site do professor Ricardo da Costa, meu grande amigo. O Ricardo esteve aqui ano passado, a gente foi num pub, tomamos alguma coisa, batemos um papo ali, trocamos umas brigas ali entre um católico e um protestante. Eu adoro o professor Ricardo da Costa, muito querido, grande amigo. Então é isso, pessoal. Sigamos. Vamos embora, meu povo. Então estávamos falando aí sobre o bombardeio, né, na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu com a Catedral de Colônia, né, mas ela tá aí firme e forte. Visitei a Alemanha no ano passado. É uma catedral muito escura, né, tem uma tonalidade ali muito escura, o que é algo muito interessante. O seu interior possui algumas relíquias, né? Eu tenho um pé atrás com relíquias, sabe, pessoal? Eu tenho um pé atrás com relíquias porque eu já visitei várias catedrais, eu adoro visitar catedrais góticas e às vezes eu já visitei inclusive catedrais com relíquias repetidas, né? Então, se você pegar todas as catedrais que possuem os pregos da Paixão de Cristo, dá um caminhão de prego, né? E você não vence de coletar esses pregos. Então, eu acho que a importância não está na relíquia em si, mas principalmente, vamos colocar assim, no poder que existe dentro de uma catedral. Eu acho que essa é a grande diferença de uma catedral gótica para mim, né? É realmente você entrar dentro daquela catedral e sentir essa experiência de realmente conseguir obter ali algo quase que transcendental, né? Quando eu visitei Saint-Denis pela primeira vez e entrei lá às 3 horas da tarde, e aqueles raios solares estavam batendo no vitral da rosácea, iluminando todo o interior de forma colorida, eu falei, minha nossa, se isso aqui não é a experiência transcendental que a gente busca em uma igreja, eu não sei o que é então. Foi muito emocionante mesmo. Então, no que diz respeito às relíquias, as relíquias existem aqui na Catedral de Colônia, teriam aqui, né, algumas relíquias relacionadas aos reis magos, né, que visitaram o Cristo Jesus, o menino ali quando ele era criança, né. Mas enfim, independente se você acredita ou não na autenticidade das relíquias, né, isso aqui é ponto de fé para qualquer pessoa que está aqui na live, é ponto de fé para todas as pessoas que acreditam ou não, né. Eu particularmente tenho um pouco de ceticismo com relação a isso, porque como eu disse para vocês, se você for pegar todos os pregos da Paixão de Cristo, que foram ali 3 ou 4 ou 5 na época, e juntar hoje, né, nessas catedrais, tem um caminhão de prédio, né, tem um quarto inteiro de prego. Então, é um pouco complicado, etc e tal, mas enfim. Vamos seguir aqui, a gente estava falando sobre Clovis, né, e a importância que o batismo de Clovis vai ter para a civilização ocidental, afinal de contas ele era um desses reis francos, né? E vai unificar esses reinos francos depois do seu batismo e possivelmente, eventualmente, depois de um bom tempo, né? Isso vai ser muito e muito fundamental para a própria estabilização e início da própria França, tá?
Então, é um longo processo, né, a criação desses estados nacionais. Portugal vai ser um dos primeiros desses estados nacionais a se consolidar como país, né, mas a França e a sua consolidação como país, né, deve muito à época de Clovis, tá? Ao seu batismo, né? E consequentemente ao batismo dele, a unificação dos reinos, como eu disse para vocês, eu acho que vale muito a pena também estudar como estudo complementar o batismo de Clovis, na sequência ali os merovíndios, né, depois os carolíngios, enfim, carolíngios e merovíndios. Vem tudo dessa época aí, começando em 508 e seguindo até a consolidação da França como Estado Nacional. Maravilha! Agora eu queria falar, para a gente encerrar, a aula de hoje eu estou tentando, né, ser um pouquinho mais rápido para a gente finalizar em 1 hora aí, como eu sempre planejei, mas a gente nunca conseguiu até aqui, né, durante esse período aí que a gente está fazendo as aulas. Mas enfim, como eu disse para vocês, eu acho que a galera que assistiu 2 horas na segunda, 2 horas no domingo, aproveitou muito conteúdo mesmo, né? Aqui, pessoal, eu queria desconstruir uma ideia errada que as pessoas têm da Catedral de Santa Maria del Fiore, tá? Muitas pessoas pensam que essa catedral é uma catedral renascentista, quando na verdade ela é uma catedral gótica, tá? Veja, Santa Maria del Fiore começou a ser construída no século XIII, quando o gótico estava no seu apogeu. Então, ali em 1296, a gente vai ter Arnolfo de Cambio, grande arquiteto do Renascimento, começando a construir a Catedral de Santa Maria del Fiore, né? No caso, a Catedral de Florença, em um estilo gótico, porque no século XIII aquilo que estava, né, em voga, aquilo que estava realmente com muita força, era o gótico, né? O gótico ele não vai ter muita força na Itália. Por que, professor, que o gótico não tem muita força na Itália, enquanto que vai ter muita força na França? Porque a Itália sempre foi muito influenciada por uma tradição mais clássica de arquitetura, tá? Se você pegar, né, os grandes edifícios da Roma antiga, eles se encontram na Itália, porque Roma era o centro do Império Romano. Então, isso vai fazer com que a Itália desenvolva uma linguagem a partir de um processo lento, gradual e sucessivo, que é uma linguagem mais clássica, mais ligada aos greco-romanos, tá? Então, a gente sabe que os renascentistas, uma vez que eles começam esse movimento no final do século XIII, século XIV, principalmente no século XV, ali a gente já tem um rompimento com o medievo, um rompimento com o gótico, né? Os renascentistas eles não gostavam da arquitetura gótica em muitos sentidos, tá? Eles achavam uma arquitetura ali que se afastava desses princípios clássicos, tá? Então, se um dia você parar para se perguntar por que na Itália existem pouquíssimas igrejas góticas e muitas edificações ali renascentistas que prezam bastante por essa linguagem mais clássica, é justamente por isso. Porque a Itália bebeu muito dessa fonte clássica greco-romana, tá? E automaticamente você tem aqui um pequeno conflito que existe entre a linguagem clássica e a linguagem medieval, tá? Enquanto que na França, por exemplo, você vai ter muita abundância dessas catedrais góticas, enquanto que você vai ter algumas edificações clássicas muito bem preservadas, tá? Mas, enfim, não é tanto quanto na Itália. Então, é importante analisar a história para entender também a história da arquitetura, porque o poder que se estabelece em determinado país a partir de determinado tempo vai fazer com que a arquitetura se desenvolva a partir desse mesmo princípio de pensamento. O que eu estou querendo dizer para vocês? Roma dominou o mundo por muito tempo, né? A gente sabe que Roma começa em 753, lá com a monarquia, depois passa por seu período republicano, chega no Império e vai ter o seu fim ali, pelo menos assim no Ocidente, em 476, mas sobrevive ainda no Oriente com o capital em Constantinopla. Então, é por isso que na Itália a gente vai ter uma tradição mais clássica de arquitetura, porque eles sempre vivenciaram o classicismo na filosofia, na política, na religião e também na arte e arquitetura. Tá? Mas existem alguns bons exemplares, como por exemplo a Catedral de Florença, que é uma catedral gótica,
tá? Gótica, pessoal, não é renascentista. Olha como aqui na Catedral de Florença, nessa fachada aqui, a gente consegue encontrar elementos que remetem a essa linguagem gótica, tá? Outro detalhe aqui, né? As pessoas que visitam a Catedral de Florença pensam que essa fachada aí foi feita no medievo, quando na verdade não foi, tá? Arnolfo de Cambio, que foi o arquiteto que começou a projetar Santa Maria del Fiore, ele morreu durante o período que a catedral ainda estava bem na sua fase inicial de construção. Então, meio que a galera abandonou, né, depois de Arnolfo de Cambio, as construções voltaram no século XVI, mas foi só no século XIX, em 1864, para ser bem exato, que Emílio de Fabris vai vencer ali, né, uma espécie de um concurso ali para fazer a fachada de uma maneira neogótica. Tô falando muito rápido, pessoal. Às vezes eu vou falando aqui, falando sem parar, né? E aí eu acabo percebendo que eu falei muito rápido, né? Vamos falar mais devagar aqui. Vamos lá. Santa Maria del Fiore é uma igreja que começa a ser construída no século XIII com uma linguagem gótica, original, medieval. Tá? Porque o século XIII era o período em que o gótico estava no seu apogeu. Arnolfo de Cambio começa a catedral projetando ela dessa maneira gótica, com arcos ogivais, né, com bastante escultura, com todos esses elementos aí que a gente já conhece, né, da tradição medieval, da tradição gótica, né. E aí, depois de um tempo, ele acaba morrendo, essa igreja fica parada, essa fachada fica parada durante muito tempo, né, sem muitos detalhes ali, volta a ser retocada no século XVI, mas é só no século XIX, em 1864, quando o arquiteto Emílio de Fabris vai realmente projetar essa fachada com mármore colorido que a gente conhece hoje, tá? E aí, se ele projeta no século XIX, a gente já não está falando de uma linguagem gótica no seu original, né? A gente está falando de uma linguagem neogótica. E qual que é a diferença, gente? A diferença é a seguinte, pessoal. Gótico é tudo aquilo que é projetado nesse período aí da Baixa Idade Média, mais ou menos ali até, né, 1436, quando Brunelleschi constrói aí a cúpula de Santa Maria del Fiore, dando início assim, como um marco, né? A gente considera como um marco para a arquitetura renascentista. Então, a gente pode considerar gótico aí tudo que se desenvolveu até o século XV. Depois do século XV, já no século XVIII, segunda metade do século XVIII, início do século XIX, já é neogótico. Neo vem de novo do latim, né? Então, é uma nova linguagem daquele estilo que existiu no passado. Simplesmente isso. O que é o neoclássico? O neoclássico é a busca por esses princípios greco-romanos do passado, a partir do uso de novos materiais e novas técnicas construtivas. O neogótico é a busca por essa linguagem medieval da Baixa Idade Média a partir do uso de novos materiais e novas técnicas construtivas no século XIX. Tá? Então é muito simples de entender a diferença, não confunda as duas coisas. Catedral da Sé é uma igreja gótica ou neogótica? Neogótica, né, pessoal? Foi construída ali posteriormente ao período do medievo, obviamente, né? Só tinha índio no Brasil nesse período. Então, é óbvio que a Catedral da Sé é uma igreja neogótica, tá? Então é isso, é uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu queria salientar, né? Eu acho que essa Catedral de Santa Maria del Fiore, a Catedral de Florença, representa bastante essa transição do gótico para o Renascimento, tá? Porque quando o Brunelleschi, né, meu xará, ele pega e coloca aquela cúpula, né, com aquela técnica de espinha de peixe ali, né, colocando esses tijolos aí na vertical, na horizontal, vertical e horizontal, o Brunelleschi dá início ao Renascimento, tá? Ah, professor, mas existiram arquitetos que já projetavam edificações renascentistas antes de 1436. É verdade, meu cara, é verdade. Né? A gente sempre tem que esclarecer para essas pessoas que às vezes vêm aqui nos comentários falar isso, é de fato. Mas é para facilitar o ensino. Muitos historiadores de arquitetura colocam o início da arquitetura renascentista no século XV, no começo do século XV, tá? Então, tá aqui uma igreja gótica com uma fachada neogótica, tá bom? Que vai receber uma cúpula renascentista, tá? É por isso que ela representa muito bem esse período aí de transição entre o Renascimento e entre o medievo, e o Renascimento, tá? Entre o gótico e o Renascimento. Olha como a gente vê arcos ogivais, arquivoltas, muitas esculturas.
arcos trilobados, né? Olha como na parte interna a gente consegue perceber, né, esse arco ogival muito evidenciado pelas nervuras, né? Então, uma abóbada de aresta aqui muito evidenciada, né? A gente consegue perceber essa arcada nas laterais ali, fazendo a separação entre a nave central e as naves laterais, também com os arcos ogivais, né? Então, é uma igreja gótica, a gente consegue perceber isso principalmente pelo seu interior, né? Mas na fachada também a gente consegue perceber essa linguagem gótica, né? Só que, como eu disse para vocês, já seria neogótica, porque foi feita no século XIX, pelo Emílio de Fabres, etc. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Então, deixa eu tomar uma água aqui. A próxima vez que vocês visitarem essa catedral, vocês já vão conseguir compreender exatamente o que eu estou falando aqui, tá bom? Ou seja, uma igreja gótica, que vai passar por uma reforma neogótica e que vai ter uma cúpula renascentista, tá? Então, é errado falar que a Catedral de Santa Maria del Fiore, né, é um dos grandes exemplos do Renascimento. Olha, tecnicamente não é errado, né, porque tem aquela cúpula ali do Brunelleschi. É errado falar que Santa Maria del Fiore é uma igreja gótica. Olha, tecnicamente não é errado, mas existem elementos ali neogóticos e existem elementos renascentistas, como é o caso da cúpula, tá? Então, como descrever a Catedral de Santa Maria del Fiore? Olha, acho que a forma mais simples é dizer que é uma igreja gótica com uma cúpula, tá, renascentista. Uma igreja gótica com uma cúpula renascentista. Tá? Se você quer ser bem preciso. Seria basicamente isso. Maravilha? 100%? Olha, pessoal, é isso, cara. É isso, né? Fizemos aí 5 horas de aula, tá? E exploramos aí todos os elementos que a gente pode pensar, né, no que diz respeito à arquitetura gótica, sabe? Eu tentei passar aqui no limite de tempo que a gente tinha absolutamente tudo que eu sei, principalmente os elementos mais importantes, né? É óbvio que se a gente fosse trazer um curso detalhado, um curso aprofundado, um curso para entrar nos mínimos detalhes, para falar sobre a influência da escolástica na arquitetura gótica, né, que a gente nem mencionou aqui porque daria muito trabalho. Hugo de São Vítor, que foi contemporâneo do Abba de Suger, né, que estudou bastante também o pseudo Dionísio Areopagita, que também vai ter uma relação ali, né, com as catedrais góticas, né? Se a gente fosse estudar a questão da cripta, que é a parte que já tem relação com o interior da catedral, a gente já também teria que ter uma aula separada aqui, né? A cripta é justamente aquele espaço interno, na parte de baixo, onde ficavam os mausoléus, na maior parte das vezes. Se a gente fosse falar sobre, né, todos os elementos simbólicos que existem apenas nos rendilhados, a gente teria que ter também uma aula específica, porque muitos desses rendilhados são floridos, outros desses rendilhados possuem fractals, etc, 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 tá? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um curso muito completo, tá? Dentro do limite de tempo que a gente tinha, não é verdade? Então é basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês, pessoal, nesse curso aqui.